Carlo Acutis. Esse nome te é familiar? Mas eu vou te falar não da vida do Carlo Acutis, mas o que certamente o levou a se tornar um santo. Ler a Bíblia. É a intimidade com a palavra de Deus que nos santifica. Mas como é que a gente deve ler a Bíblia? Simples. Ler a Bíblia de forma eficaz depende muito do objetivo de cada leitor, mas também do contexto em que vai acontecer essa leitura. Então, vamos lá. Eu vou te passar alguns métodos de leitura que são mais populares. Eles vão poder te ajudar a aprofundar a compreensão e aprofundar a sua espiritualidade quando você for, então, ler a Bíblia. Então, tem um modo de ler a Bíblia que se chama leitura devocional. Esse método ele tem um objetivo. O objetivo de nutrir a sua vida espiritual e de fortalecer a sua relação com Deus. Então, como é que esse método funciona na prática? Simples. Você vai ler pequenas passagens e vai fazer isso diariamente. Vai meditar sobre cada uma delas e vai buscar entender como você pode aplicá-las à sua vida pessoal. Muitas pessoas combinam essa leitura com a oração. Olha que belo. Na maioria das vezes, essa oração é para pedir discernimento ou então entendimento até da própria leitura que está sendo feita. Tem também a leitura contínua. O objetivo desse método é o de ler a Bíblia como um todo. Uma leitura, assim, sistemática da Palavra de Deus. Então, para você usufruir desse método, você deve seguir um plano de leitura. Esse plano, ele deve, assim, abranger a leitura de toda a Bíblia. E tem que ser feito num período específico. Esse período ele vai ser pensado e vai ser definido por você. Pode ser um semestre, pode ser um ano, você é quem vai decidir. E variações desse método é você ler a Bíblia, por exemplo, do início ao fim, mas ou então alternar entre o Antigo e o Novo Testamento, para variar a sua leitura. Então vamos lá, vamos ao método que nós chamamos de leitura temática da Bíblia. Esse método ele tem como objetivo explorar o que a Bíblia diz sobre temas específicos, como por exemplo a fé, o perdão, a justiça, o amor e assim por diante. Então, como se utilizar dele? Basta você escolher um tema e buscar todas as passagens relacionadas a esse tema. Olha, quer uma dica? A Bíblia de Jerusalém é fantástica para esse método, viu? Esse método, ele te ajuda a ver os ensinos que a Bíblia nos traz sobre um determinado assunto, né? E de uma maneira assim bem mais abrangente. Então vamos continuar? Vamos agora ao método da leitura indutiva da Bíblia. O objetivo desse método é o de estudar a Bíblia de forma aprofundada, de forma analítica. Como você deve ter percebido, então os nomes que eu falei, esse método é mais técnico. Ok, então ele se divide em 3 partes. Nesse método você precisa ler a passagem que você está ali, lendo, que você escolheu, com muita atenção, muita observação. Precisa ler o texto com atenção e observação para que você possa entender perfeitamente o que você está lendo e o que está sendo dito ali, e não o que você acha que está sendo dito. Então, ainda nesse método, tem um segundo passo, que é onde você vai interpretar. Então, só aí você vai se perguntar o que esse trecho significa para você e vai buscar entender o contexto histórico e cultural da passagem em questão. Então, e por fim, vai ao estágio da aplicação. Então, você vai refletir sobre como o texto se aplica à sua vida pessoal ou na comunidade em que você está inserida. Como por exemplo, a família, o trabalho, a escola, a igreja, entre outros. Vamos lá? Um outro método, o da leitura em grupo. Esse método ele tem como objetivo te fortalecer na sua participação no grupo, na comunidade, numa equipe de pessoas, num departamento, no seu trabalho,
porque você vai poder contar com diferentes perspectivas. Olha que belo. Então, para desfrutar desse método, você precisa participar de um grupo de estudo bíblico, lógico, né? Porque o objetivo é que as passagens sejam lidas e discutidas em conjunto, né? Cada pessoa na comunidade ou do grupo em questão, com a sua visão do que foi lido, deve livremente participar da conversa, dando aos demais a sua opinião. Olha só, isso pode enriquecer a todos, porque a compreensão vai ganhar um novo brilho quando nós podemos então ouvir as interpretações e as experiências de cada um. Essa agora eu acredito que você já ouviu falar. É a Lécio Divina. Isso mesmo, Lécio Divina. Ela tem como objetivo envolver você em uma leitura orante e contemplativa da Escritura. Esse método é, na verdade, um processo tradicional monástico que envolve 4 passos. Então lembre-se, para você usufruir desse método de leitura da Bíblia, você precisa se preparar muito bem antes de executar esse modo de leitura. Você precisa se desligar de tudo que pode estar desviando a sua atenção. Precisa deixar a sua mente bem quieta, bem tranquila. Aí você começa pela Lécio. Lécio significa leitura. Aqui você vai ler o texto do trecho que você escolheu. E vai fazer isso lentamente, e bem lentamente, uma leitura lenta, sem pressa e bem atenta, sem distrações. Depois você vai meditar esse trecho. Esse é o passo da meditácio. Aqui você vai refletir sobre o que o texto está dizendo. Não tenha pressa, vai com calma. Depois você vai para o passo da oração, ou oration. Aqui você vai responder ao texto lido e vai fazer isso em forma de oração. Deixe as palavras fluírem, deixe que elas brotem livremente, assim, de dentro de você, como se estivessem vindo do seu coração. Daí, então, você termina com a contemplação, ou contemplatio. Aqui você vai descansar na presença de Deus. Olha, você vai deitar a sua cabeça no colo do Senhor. Então, com essa paz em que você está descansando, você vai permitir que a palavra de Deus vá penetrando o seu coração, vai penetrando a sua alma. E por fim, tem ainda mais um método, que é o método de estudo exegético. Esse método tem como objetivo entender o texto bíblico em seu contexto assim mais original. Quem utiliza muito desse método são os estudiosos da palavra de Deus, os acadêmicos, os pesquisadores, os chamados exegetas. Então, como se dá esse método? Para utilizar-se desse método especificamente, é necessário usar as ferramentas próprias, ferramentas acadêmicas, e se utilizar dos comentários bíblicos para estudar o significado original dos textos. O estudioso, o pesquisador, ele vai considerar o contexto histórico, o contexto linguístico, o contexto cultural em questão. Então, qual o método escolher diante de tantas opções? A escolha do método vai depender das suas metas pessoais e de sua busca espiritual. É algo que só você pode saber qual escolher. Mas, para quem está começando, eu deixo aqui uma sugestão: a leitura devocional, ou então a leitura contínua. Podem ser uma boa introdução para você. Agora, para aqueles que desejam se aprofundar mais, os métodos como a leitura indutiva ou do estudo exegético podem oferecer maior compreensão. Mas, independentemente do método escolhido, a chave aqui é a de ler com regularidade, dar tempo e vida às suas orações e ter um coração aberto para receber a mensagem de Deus para a sua vida. Agora é com você. Boa leitura! Se você gostou, curte, compartilhe e deixe um comentário. Juntos podemos transformar vidas. Até!